Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre uma alegria, né, podermos falar, compartilhar uns com os outros a palavra do nosso Criador. E o que eu quero trazer para vocês hoje é milagres. Os milagres continuam acontecendo, certo? Milagre, ele vem da palavra nessiá, né? Vem da palavra viagem, como se fosse uma viagem. Os milagres continuam acontecendo porque o nosso Deus não muda, ele é o mesmo para sempre, certo? E Deus sempre ouve as orações, por isso que eu falo, ore, clame, Deus responde. Em qualquer lugar do mundo, o Criador alcança todos os pedidos, os clamores. Basta você clamar com fé, certo? Tendo sempre firme a sua esperança na presença do Criador e estar na eternidade. Amém? Então se apegue firme com o Criador. Olha o que eu vou contar para vocês aqui. Alguns poucos milagres. Tem 2 milagres aqui relatados e eu vou contar um outro, que é tremendo. E o pior, digo pior para o inimigo, né? Que é o inimigo contando o milagre que aconteceu a favor de Israel. E o próprio extremista dizer, nós não ganhamos, é porque Deus realmente está com eles. Isso é maravilhoso, né? O que aconteceu é o seguinte, os extremistas ali na faixa de Gaza, né? Daquela organização muito grande, eu não vou ficar falando nomes para não ter um corte aqui na monetização do canal, tá ok? Mas aquela organização criminosa que fica ali na faixa de Gaza, eles, vamos dizer, eles têm uns mísseis, e esses mísseis são de extrema precisão, certo? E um dos extremistas, ele foi preso. E quando ele foi preso, ele disse, nós soltamos 2 mísseis que iriam cercear a vida de centenas de pessoas. Ele mesmo falando, dezenas, centenas de pessoas. Ele falou, mas esses mísseis são de extrema precisão, super moderno, de última geração. Não me recordo o país que eles adquiriram, mas eles adquirem, recebem, né? E ele falou, e eu vou dizer a verdade para vocês, Deus realmente está com Israel. Ele falou, porque incrível que pareça, os 2 mísseis que nós soltamos e nos alegramos com o sucesso do disparo, tivemos a triste decepção que os 2 mísseis do nada, eles simplesmente giraram no ar e se chocaram os 2 e explodiram no ar. O extremista mesmo disse, se Deus não estivesse com Israel, nós teríamos conseguido o êxito com aqueles mísseis. E ele falou, e eu sou obrigado a admitir, foi a mão de Deus, porque esses mísseis não erram. E principalmente dessa forma, que os mísseis giraram no ar e se chocaram. Foi um dos milagres, tá? Então só para vocês verem como Deus continua olhando para a terra e ouve as orações. Olha bem, o extremismo na faixa de Gaza assombrou a Terra Santa por mais de uma década. Surtos esporádicos de violência testaram a paciência dos civis israelenses que vivem na região sul, ali próximo ali em Jerusalém, aquela região, né? A determinação do governo e das forças de defesa de Israel foi testada enquanto trabalham para equilibrar a proteção do povo e a prevenção do conflito. A última vez que as forças de defesa de Israel, que é assim que se chamam as forças armadas em Israel, tá? Forças de defesa de Israel. Enviaram tropas terrestres a Gaza, que é ali próximo de Jerusalém, né? Bem na parte de baixo ali, foi entre 2008 e 2009, a última vez que enviaram tropas para lá,
para a operação chamada Chumbo Fundido. É que nem a Polícia Federal aqui, ela tem as operações e dão nomes às operações. Esta operação das Forças Armadas de Israel chamou-se Chumbo Fundido, tá? Aqueles que estavam em Israel na época testemunharam que todo homem, mulher e criança, observadores ou não, uniram forças para orar. Tá? O povo se pegou firme em oração, clamando, pelo bem-estar e segurança dos bravos combatentes das Forças Armadas, clamando a Deus por libertação, porque estava terrível realmente. Navegar pelo labirinto das cidades de Gaza, que estavam cheias de prédios, com armadilhas explosivas, túneis que eles constroem, diversos túneis, bombas rodoviárias, as bombas nas estradas, quer ver, o carro passa por cima e explode, e disparos de franco-atiradores, tornou a conclusão dessa missão particularmente precária e perigosa. As chances de soldados das Forças Armadas saindo vivos ou mesmo ilesos eram mínimas. Não, com certeza, mínimas. Você tem todos esses perigos, com certeza as esperanças de nada de mal acontecer é bem pequena. Se queira ou não queira, você acaba sendo atingido psicologicamente, No entanto, muitas histórias milagrosas começaram a se espalhar por toda a terra, algumas quase que impossíveis de acreditar, certo? As pessoas de fora, que ouviram e muitos ficam, será? Então preste bem atenção, incrivelmente, essas histórias foram confirmadas, que a história não ficou parada não, foram confirmadas, certo? Confirmadas por aqueles que realmente as vivenciaram e fortaleceram o poder da oração, para confirmar o poder da oração. O rabino Lezer Brod, um ex-veterano, que também foi soldado, um ex-veterano da unidade especial do IDF, que é as Forças de Segurança, ou as Forças Armadas de Israel, Ele compartilhou essa história depois de ouvi-la do pai do soldado a quem aconteceu, tá? Todas essas histórias, além de contada pelas pessoas, diretamente que participaram da história ou seus familiares mais próximos, elas também são confirmadas, indo ao local, testemunha, porque tudo isso é registrado, O soldado IDF, soldado das Forças Armadas, fazia parte da brigada Givati. Sua unidade, o nome é Givati, tá? Sua unidade foi encarregada de limpar os terroristas, e armas dentro e ao redor da cidade de Gaza. Então eles tinham uma missão. Para quem já foi militar, sabe disso, Que você tem uma missão, então você vai com um grupo cumprir aquela missão, enquanto outros vão cumprir outras missões. Então é muito difícil você ir para cumprir uma missão e você acabar cumprindo uma outra, é muito difícil, que você vai com aquele objetivo e outras tropas vão fazer outras, Mas às vezes acontece, de seja necessário, acaba se envolvendo em outra missão. Esse batalhão se viu diante de uma mulher, olha bem o que surgiu na frente deles. Eles iam no meio das casas, porque aquelas casas pequenas e local estreito, Eles iam entrando e de repente surgiu na frente deles uma mulher, tá bom? Então esse batalhão se viu diante de uma mulher vestida de preto.
que é bem ao estilo das mulheres que estão de luto, né? Lá no Oriente. Tá? Ela vestida de preto, parada em frente a uma das casas que deveriam ser verificadas. Tá? Uma das casas que eles iam entrar para verificar. Vamos lá, presta bem atenção. E a mulher, chamado o nome dela, Rahel, a forma hebraica de falar, né? É o que chamam Raquel, mas na verdade no hebraico é Rahel. Então a mulher chamada Raquel começou a gritar em árabe. Essa mulher gritava em árabe para eles: sai daqui, é perigoso. A mulher gritava. Os soldados presumiram que ela estava tentando proteger sua família. Isso acontece muito. No entanto, não querendo correr riscos, o comandante da companhia telefonou, pelo rádio, né? Ele telefonou para o comandante do regime, que os aconselhou a seguir para o próximo alvo, uma outra casa. Eles teriam que ir ver. De repente, olha bem, a mulher estava ali. E de repente, quando eles estão indo para outra casa, a mesma mulher, toda de preto, apareceu na frente deles e deu novamente o aviso de perigo, presumindo, ela gritando: sai daqui, é perigoso, sai, presumindo que ela deveria ter chegado tão rapidamente. Eles calcularam que teria sido por algum túnel, né, construído pelos extremistas, certo? Montados, né, pela turma da organização, bem no meio das casas. Eles deduziram isso. Um soldado até gritou com ela, por ela interferir em sua missão, mandou ela sair. Né? As tropas das Forças Armadas foram então para uma terceira casa e vejam só. Olha só, as duas casas não entraram por causa da mulher. Aí foram na terceira casa e vejam só, a mesma mulher apareceu. Como é que ela é tão rápida que chega aqui na nossa frente? Terrível, né? Eles ficaram meio cismados. A mesma mulher apareceu novamente. Agora, todos os soldados congelaram no lugar, percebendo que algo sobrenatural estava acontecendo. Na hora os soldados pararam e falaram: não, isso não é normal. E está muito estranho essa mulher estar aqui e mandando a gente não entrar nas casas. Os soldados das Forças Armadas, então, eles chamaram, né, o pessoal especializado, que toda a tropa tem, né? Chamaram a Força Golani. A Força Golani é engenharia, cujo trabalho é explodir casas com armadilhas explosivas. Eles vão lá, eles são especialistas, e eles notam que tem explosivo, explosivo armado, né? Então eles explodem aquele local e não vão tentar desarmar, certo? A unidade pediu que verificasse então as 3 casas sobre as quais a misteriosa mulher os havia alertado. Com certeza. Agora veja bem, a mulher sumiu. Eles viram ela na terceira casa e ela deu o mesmo aviso e daí ela sumiu. Aí eles chamaram o grupo especializado, né, antibombas, e eles vieram e, olha bem, com certeza eles confirmaram. Todas as 3 casas estavam lotadas de explosivos. Iriam morrer todos. Ninguém ia escapar. Todos preparados para explodir. Se eles entrassem, explodiria. Na época em que a história foi revelada, o rabino Shmuel Elial, um rabino-chefe da cidade de Safed, no norte de Israel,
e filho do ex-rabino-chefe de Israel, Mordecai Elial. Estava ensinando em Jerusalém, ele estava dando uma aula em Jerusalém, sobre a situação dos soldados das Forças Armadas em Gaza, essa história milagrosa, em particular, ele estava ensinando. O Rabi Shmuel confirmou que seu santo pai havia recebido alta do hospital pouco antes do conflito, né? E foi 3 vezes orar, como é um costume em Israel. Existe lá os túmulos dos patriarcas, né? Os grandes personagens bíblicos, muitos túmulos, né? Então, muita gente vai visitar. E a maioria das pessoas oram no túmulo. Não é costume orar para o morto, pelo morto. Não se faz isso em Israel. O judeu não faz isso, né? Mas o judeu, ele, toda vez que vai visitar o túmulo de algum patriarca, eles oram. É costume orar no túmulo, tá bom? Então preste atenção. O Rabi Shmuel confirmou que seu santo pai havia recebido alta do hospital pouco antes do conflito e foi 3 vezes orar na tumba bíblica de Raquel. Olha bem, na tumba bíblica de Raquel, em Belém, pelo sucesso e segurança dos soldados de Israel e da Terra Santa. O rabino Shmuel Elial continuou: contei a meu pai sobre essa história e perguntei a ele: devemos acreditar? É verdadeiro? E ele disse: sim, isso é verdadeiro. Pedi-lhe que explicasse e ele disse, com estas palavras, que ele orou no túmulo de Raquel, né? Ele orou clamando a Deus, né? Para que livrasse todos que estavam ali naquele conflito. E pedindo, é lógico, o final do conflito, né? E a oração dele foi baseada em Jeremias capítulo 31, versos 14 a 16. Vá diante de Deus e ore pelos soldados que estão se sacrificando pela nação de Israel, para que ataquem e não sejam atingidos. Eu disse a ele: bem, você deve saber que realmente houve uma resposta, né? E Deus mandou alguém nos avisar. O rabino Mordecai Elial perguntou se foi mencionado a oração dele. Uma outra história, é de arrepiar, né? Uma outra história que é milagrosa, da Operação Chumbo Fundido, foi compartilhada em um vídeo chamado Como Deus Lutou em Gaza. O filme apresenta imagens arquivadas da missão, juntamente com entrevistas com soldados e oficiais das forças de segurança, né, de Israel, que serviram na operação. Os soldados reconhecem a mão de Deus ao descreverem grandes tiroteios em que eles milagrosamente escaparam, em que as tropas das Forças Armadas emergiram sem um arranhão sequer. Segue então uma história divina que a maioria dos israelenses confia, às vezes, né, nas suas proteções físicas, né, a cúpula de ferro fala, né, para protegê-los dos mísseis inimigos. Presta atenção no que aconteceu. O Iron Dome é um sistema móvel
de defesa aéreo para qualquer clima, projetado para interceptar e destruir foguetes de curto alcance e projéteis de artilharia. Ele não falha. São disparados, né, contra as áreas civis. Durante a operação Chumbo Fundido, um míssil foi lançado contra Israel, um míssil, lá de Gaza, e iria atingir as torres Azrieli, em Tel Aviv. O equivalente Israel ao Pentágono, seria o local dos parlamentares, né? Ou uma estação ferroviária central em Tel Aviv. O primeiro interceptor, um míssilzinho pequeno que intercepta. O primeiro interceptor, esse não erra, é um sistema de defesa. O Iron Dome foi baleado, ele foi atingido e não conseguiu interceptar, e o míssil veio. Mas errou o foguete, ok? Um segundo interceptor foi baleado e também errou, algo muito incomum. E eles ficaram apavorados, vai cair em cima, vai matar muita gente. Faltavam apenas 4 segundos para o míssil atingir uma área povoada, causando mortes em massa. O comandante das forças de Israel compartilhou então: de repente, o Iron Dome, que é um sistema avançadíssimo, né? Ele calcula a velocidade do vento, entre outras coisas, né? Olha o que aconteceu, ele mostra um vento forte vindo do leste. De repente, surgiu aquele vento forte vindo do leste, um vento muito forte que empurrou o míssil para o mar. Todos nós ficamos chocados. Levantei-me e gritei: Deus existe, bendito seja o seu nome. Eu testemunhei esse milagre com meus próprios olhos. Não foi dito ou relatado por alguém a mim. Eu vi a mão de Deus enviar aquele míssil para o mar, livrando muitas vidas. A Bíblia declara que é uma terra, que a terra de Israel é uma terra que o Eterno, seu Deus, cuida, na qual o Eterno, seu Deus, sempre mantém os seus olhos do começo ao fim do ano. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 11, verso 12. Para os soldados, essa oração pode ser a diferença entre a vida e a morte. Tá bom? Todos os soldados de Israel, quando eles estão nos conflitos, a toda vez que tem um intervalo ali, que eles têm uma folga, todos acabam orando. Todos clamam a Deus, sempre proteção. Estão sempre com a Torá na mão, com o seu talite e fazendo orações. Tá bom? Como tal, uma campanha foi estabelecida então, né, em Israel, para arrecadar fundos para fornecer aos soldados de combate das forças armadas, né, um local adequado para orar e adorar onde quer que estejam servindo. Tá bom? Olha só, um dos equipamentos das forças armadas é essa. São sinagogas móveis, certo? Um local de oração. Únicas, se movem com batalhões, elas andam juntos, né, com os batalhões, oferecendo um local espiritual para eles se conectarem com o Altíssimo. Até 31 de dezembro de 2018, cada dólar doado foi com essa finalidade, né? E foram feitas diversas, até hoje, o pessoal constrói esses locais, né? São equipamentos para transportar junto com as tropas. As doações são essenciais, então, para isso. Então, vocês vejam bem que são milagres que acontecem por causa das orações, por causa do clamor. Então, nós estamos vendo que Deus, ele cumpre a sua palavra. Eu sou o mesmo e não mudo. O mesmo Deus que atende lá, que ouve as orações e responde,
é esse o mesmo, que ouve e responde às orações aqui. Por isso é importante clamarmos ao nosso Deus. E principalmente agora, onde Israel, vou falar no próximo vídeo, né? Israel está avisando o povo. Fortes ameaças pelo país do tapete, né? De ataque iminente. E está preparando o povo para se protegerem. Temos que orar, clamar pela paz de Israel, porque essa paz ela mexe com o mundo inteiro. Amém? Então vamos orar, clamar e confiar. Os milagres acontecem e o nosso Deus, em qualquer lugar do universo, é o mesmo e não muda. Shalom, um forte abraço. O Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo carinho, hein? Se inscreva no canal. Shalom.